Boa noite, maravilhosas. Sejam bem-vindas. Mais uma live Mulher de Fases. Vou colocar uma musiquinha aqui enquanto a minha convidada chega, Veridiana Borges. Será que tá ouvindo aí, gente? A Veri chegou. A sua história quem escreve é você. Então apaga logo tudo que doeu. Se fechar as portas, vá pela janela. Faz o seu caminho, sua passarela. Se você chegou até aqui, respira fundo. Se joga. Se joga. Gente, peraí. Se joga, Veri. Oi! Tá me Você tá ouvindo? ouvindo? Eu tô te ouvindo super bem. Eu botei o fonezinho pra ficar melhor hoje. Ai, a gente consegue ouvir melhor, né? Você tá ouvindo a música aí? Coloquei, ó, pra gente já começar, ó. História, quem escreve é você. Pagando tudo que doeu. Se joga. Abre as janelas. Sua passarela. Respira fundo. Se joga. Eu não sou muito boa cantando, mas vamos lá. Nem eu. Não, nem eu. Ó, coloquei aqui, velho, porque assim, essa música assim, deu um super significado aí, né? Depois do nosso lançamento. Foi verdade. até a minha irmã fez uma postagem, né, do livro dela e colocou, aí eu fui ouvir a música, eu falei, nossa, essa música tem tudo a ver. E aí tudo a ver também, né, contigo também, já que estamos nessa, né, conectadas aí, essa amizade que nasce com o lançamento dos nossos livros, né, e aí eu falei, não, vou ter que brincar com a Veri e começar a live colocando essa música. Seja bem-vinda. Obrigada por topar aí, bater esse papo comigo, né? A gente que segue aí conectadas, né? Depois de nos conhecermos, eu tô bem feliz, né? Tô bem satisfeita e com vontade desse papo, né? Escreva sua história, né? Nesse convite aí para a mulherada, como que a gente tem escrito a nossa história, que escolhas que a gente tem feito, né, Veri? Que escolha que nós fizemos, né, para chegar até aqui e poder compartilhar aí o nosso ponto de vista, a nossa escrita, os nossos pensamentos. Ai, a Voz de Mulher, a editora Voz de Mulher tá aqui, que eu não sei se é a Déia, se é a Thelma. Uhul! Bem-vinda, gurias. Muito, muito, muito. E te agradecer nessa live que ela tem aí o propósito de ser uma conversa com uma mulher, né, que está conectada com o meu propósito, que é inspirar e encorajar outras mulheres. E eu não tenho dúvida que você é uma mulher que também inspira e encoraja, né? Então, gratidão. Faz muito sentido você. Ah, é a Thelma, é a Thelma. Ai, delícia, que bom que você está aqui, Thelma. E aí a gente, né, a gente quis aí para a mulherada que está se conectando, para a mulherada que vai depois ouvir a gravação dessa live. Então, o objetivo é realmente contar e compartilhar esse processo, sim, de escrita, mas como que isso tem relação com as escolhas que eu e a Veri fizemos e qual que é a história que a gente quer contar, né? Então, tanto o meu livro quanto o da Veri tem algo que nós escolhemos lá, mas aqui na live a gente vai contar muito a mulher que está por trás daquele livro, né? Quem é a Veridiana, um pouquinho mais, o mais da Clau. E aí, Veri, eu gostei muito, né, da frase que você colocou hoje lá no seu Insta para falar da nossa live. Isso. E eu quero ler um trechinho dela, eu separei ela. Ai, você separou também? Ai, que delícia. Eu quero ler o comecinho para a gente aquecer aí a temática da live, que é o seguinte, é uma frase de Marta Medeiros, e aí o trecho que eu separei foi esse. Somos roteiristas da nossa própria história.
podemos dar o final que quisermos para as nossas cenas. Então, assim, eu não sei qual que é o lugar que as mulheres que vão assistir essa live estão, eu não sei se é um dia que você está bem, se é um dia que você está chateada, se é um dia que você está alegre, se é um dia que você está triste. A gente está num contexto, né, assim, muito num ambiente externo muito pesado, a gente tem uma problemática aí rolando e a gente sabe que isso nos afeta e dependendo aí do contexto pessoal, do contexto de vida, isso ainda cai, né, de uma forma mais truncada. Mas seja lá aonde você está, você pode escrever o final que você quiser, né? A caneta está na tua mão, né? E as próximas páginas elas estão em branco, né? Então é esse, né, o principal convite que eu quero deixar para iniciar essa live, que também é uma folha em branco, né? Uma folha em branco de 1 hora, que eu e a Veri vamos escrever uma conversa, né? Daquilo que vai aí transbordar dessa conexão. Então, Veri, o que você anda escrevendo aí da sua história? Conta aqui para mim, vai. Quero começar então agradecendo primeiramente a oportunidade de estar aqui contigo, a nossa conexão. Acho que, como tu falaste, é uma amizade que surge além não só do trabalho, dos livros, né? Mas acho que desde o primeiro momento realmente criou esse rapport, essa conexão entre nós duas e isso é muito legal, é muito lindo. E eu gosto muito disso, de conhecer pessoas, de trocar. E às vezes quando tu te identifica, mais ainda, né? Porque dá essa proximidade ainda maior. Pois então, o que a gente está escrevendo, né? E realmente essa tua fala é bastante pertinente nesse momento que a gente está vivendo, né? Sobre toda a situação, assim, de contexto, né? Da pandemia. Então, eu acho que as mulheres que assistirem essa live, elas vão ter, como a gente tem, né? Praticamente o mesmo estilo de missão, que é inspirar, motivar mulheres, que elas possam sair daqui pelo menos, né, com a reflexão e pensando, que eu acho que é isso que a gente quer fazer com que elas possam, né, se a gente teve essa ousadia, a gente também quer passar para elas, quer inspirá-las também a ter essa ousadia de escrever sua história, seja da forma que for. Exatamente. Pois bem, a minha história, né, ela foi escrita, está sendo escrita e continuará sendo escrita de várias formas, assim. Muitas coisas, às vezes, a gente tem uma certa programação e um roteiro. E é importante ter esse roteiro. Inclusive, no livro eu trago um pouco isso, né? Referente às atitudes automotivadoras, que a organização, ela é importante. Mas, muitas vezes, outro ponto muito importante da nossa história, de escrever a nossa história, é desejo e decisão. Então, às vezes, né, tu precisa desejar escrever uma história, como tu mesmo, né, Cláudia, escrevesse a tua história. Eu acho que tu pode também falar bastante sobre isso para nós, sobre como foi esse teu desejo, como foi esse teu foco, como foi esse teu insight de dizer, poxa vida, é agora que eu vou, né? Que nem diz como é o nome do teu livro. Então, assim, sinto e vou. Então, assim, sentir e ir, sabe? Porque a partir dos cursos de desenvolvimento pessoal e tudo que a gente faz, né, uma das coisas que eu aprendi muito, que é totalmente relevante e que faz um diferencial na vida de uma mulher que quer escrever a sua história, é realmente o poder de decidir. Às vezes a gente fica muito atrelada, achar ou não estou pronta, ou eu não posso, eu não tenho direito, eu não mereço. São várias crenças que são carregadas em nossa mente. Sim. E eu tive que me libertar de muitas dessas crenças para poder escrever a minha história como eu quero que ela seja escrita, sabe? Então, e é uma constância, digamos assim, essa transformação. Aos poucos tu consegue reprogramar uma, mas daqui a pouco surge outra, tu tem que ir reprogramando e reprogramando. Então, para a gente escrever a nossa história, como tu falou, cada dia é uma folha em branco, e a cada dia a gente está disposta, preparada para trilhar esse caminho dessa folha em branco e chegar lá no final. Sim, algumas vezes a gente vai encontrar alguns obstáculos, mas faz parte do aprendizado. Sim, sim. E aí, né, Veri, eu te ouço, né, e eu falo assim, gente, como pode, né? Muita conexão, né, da vida mesmo. E a Thelma que tá é aí, responsável também, né? A Thelma é responsável por isso, é responsável por essa conexão, porque eu consigo, assim, eu ainda nem tive a oportunidade de ler o seu livro, mas quero muito ler, porque eu vejo ele como um complemento, né, do meu livro,
Porque o insight, né, respondendo aí a tua pergunta, ele foi realmente uma decisão de reescrever a minha história, né? Foi de um momento que, assim, eu estava, né, bastante frustrada, me sentindo culpada, né, olhando para a vida e falando assim, cara, eu estou olhando para esses capítulos aqui que eu estou escrevendo e esse final aqui não vai ficar bom, não. Se eu continuar escrevendo dessa forma, eu não vou ficar feliz, né, com o final. Eu quero algumas coisas aí um pouco diferentes. Eu quero outras, né? Eu quero escrever outras coisas. Só que aí eu me dei conta que para eu escrever, né, novas palavras, para eu ter um novo estilo de escrita, né, brincando aí com a metáfora do livro, eu precisava olhar para a minha história e reconhecer e aceitá-la como ela tinha sido, né? Como foi, me apropriar, né, das lições, me apropriar dos aprendizados, né? Olhar para aquilo que doeu, olhar para aquilo que me frustrou e curar isso, né? É um processo terapêutico, né? E eu tomei a escrita, a escrita chegou na minha vida como um recurso terapêutico, né? Então, ela chegou dessa forma porque eu, depois aí de 30 anos já adulta, comecei a retomar e escrever diários como forma de organizar aí tudo aquilo que eu estava me apropriando no processo de terapia que eu estava fazendo na época. Então, assim, essa é a história, né? Essa é a história que estava acontecendo na minha vida. E aí, de repente, nessa organização, nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de me colocar em ação, porque isso sempre foi algo, sabe, velho, que apesar da dor, apesar da frustração, apesar dos problemas, tem algo que sempre colocar, mas o que eu vou fazer com isso? Tá, mas o que eu vou fazer? Esse sempre foi um pensamento meu, né? Mas tá bom, você tá aqui, tá ruim, tem uma situação aqui que não é o que você quer, mas o que eu vou fazer com isso? Né? Então, a decisão, por exemplo, de fazer terapia foi uma resposta para essa pergunta, porque, ok, você está aqui estressada, exausta, mas e aí, o que você vai fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Eu vou pedir ajuda. Né? Eu vou pedir ajuda profissional, porque eu estou precisando de ajuda profissional. Eu não vou conseguir sair daqui sozinha, né? Então, o insight do livro, ele começa aí, né? Ele começa na história que eu estava escrevendo lá. E na hora que eu me lembrei de que eu ia escrever um livro e que eu ia contar a minha história, aí que foi o propósito, né? Aí que foi, nossa, quantas mulheres estão aí escondendo as suas histórias, estão guardando, né, o lápis, a caneta, não estão abrindo o computador para escrever. E isso é uma metáfora, né? Porque tem horas que a gente está dolorida, que a gente realmente está paralisada, e com esse desejo, né, de poder compartilhar. E nessa organização, né, de olhar e de honrar a história, de repente eu estava lá no lançamento com você. Que foi maravilhoso, meu Deus, foi muito lindo, assim. Um momento inesquecível, acho que das nossas vidas, né? Nossa, foi bárbaro, foi bárbaro. Então, essa decisão, né, Vera, que aí eu acho que isso já se conecta muito com o teu livro, né, quando você fala da automotivação, o quanto que a gente precisa fazer esse exercício, né? Isso não significa que todos os dias a gente vai acordar feliz e contente, sabendo o que a gente vai fazer. Né? Mas muito pelo contrário, às vezes a gente está totalmente perdida, mas ainda com uma folha em branco ali na frente, com a caneta, lápis, ou na frente do computador no Word em branco, o que eu vou escolher fazer, né? E aí eu acho que isso é onde, né, as histórias dos livros, elas se conectam, porque é um exercício, né? Se motivar diariamente, é um exercício diário, né? E assim, a questão do escrever a nossa história, eu acho que a gente tem que ter um pouco dessa ousadia de não deixar a vida passar, né? De, tipo assim, tá ali parado e assistir. A gente até comentou, né? Será que a gente é protagonista? Às vezes tem dias que tu não quer ser protagonista, tu quer ser coadjuvante, a gente conversou um dia sobre isso. Só que, às vezes, eu acho até que mais do que ser protagonista ou ser coadjuvante, eu acho que, na verdade, é ser o diretor da tua história, né?
Hoje eu estou dirigindo a minha vida e hoje eu estou escrevendo, eu sou redatora, eu estou redigindo o meu texto, eu estou escrevendo ele nessa folha em branco que surge. Porque quando eu estou ali fazendo isso, eu estou dando a direção que eu quero. Eu não deixo os outros me direcionar, entende? E os outros, às vezes, nem são externos. Eu digo muitas vezes uma questão metafórica, falando dos nossos pensamentos, da nossa inércia, às vezes, diante dos problemas, daquilo que surge diante de algumas coisas que nos limitam. Então, quando a gente começa a ter esses insights e essas clarezas, a gente começa a entender, opa, então eu posso realmente tomar essa, né, tirar essa caneta que talvez esteja sendo escrita pela minha mente, né, que muitas vezes me sabota, por algumas limitações que eu tenho de aceitação, por vários fatores. E eu vou começar, então, a pegar esse lápis aqui, né, e vou começar a escrever. O livro, né, o meu livro, ele tem muito da questão de que eu digo assim, né? Essa tua frase aí de que a escrita terapêutica ela é fantástica, porque realmente é isso que é a escrita. A escrita ela te traz capacidade de reflexão. Tanto é que o livro ele tem a parte teórica, mas ele todos os capítulos ele tem uma parte escrita para que vocês, né, para que a pessoa possa sim, se conectar consigo mesma, porque é isso que a gente precisa, sabe? Essa conexão, assim. Então, quando tu te conecta na forma de tu vai escrevendo, tu vai colocando aquilo que tu deseja, vai colocando os teus pensamentos, mesmo que pareçam meio desordenados, tu vai te libertando. E tu vai te dando voz, e tu vai te dando, vai gerando, na verdade, um autoconhecimento. Porque todas nós merecemos e devemos, né, Clau, escrever a nossa história. E o livro, ele também, né, assim como tem o livro que tu foi, que é uma coisa, né, como até a Thelma sempre fala, e eu também tenho muita vontade de ler, mas com certeza talvez eu vá ter que esperar voltar, né, pro Brasil para poder comprar o das meninas também, porque, né, a questão da chegada é meio complicada aqui, né, mas a gente conseguiu. Então, assim, a questão de, tipo assim, pô, né? Sinto e vou, essa questão do sentir e do ir é uma coisa, né, que se conecta com a capacidade de ação, de se motivar. E eu também senti muito isso no quesito do livro, porque como eu posso fazer para ajudar outras mulheres, sabe? É isso que, e através das consultorias que eu também prestei durante o período antes de escrever o livro, né? E tudo aquilo que funcionou para mim, como eu agi, porque eu também era uma mulher, né? Como eu coloquei no próprio livro, e talvez eu acho que tu comentou aquele dia também, né? Às vezes a gente tem realmente essa ideia na mente, assim, mas a gente não consegue construir passos que vão nos levar a realizar aquilo que a nossa mente deseja. Então, isso é importante. Sim, e eu acho que tem uma coisa, né, Veri, que talvez possa ser a principal diferença dos nossos livros, né? A gente tem falado até aqui, a gente sempre conversa do agora. Ai, gente, internet maravilhosa. Veri? Ah, deu. Você estava me ouvindo? Ah, não, tô te vendo agora. Tá, não, tu parasse na parte que nossos livros têm conexão, mas tinha alguma coisa diferente, era isso que tu ia dizer. Isso, e aí eu acho importante, né? A gente até agora não falou sobre isso, mas o meu livro, ele tá muito num convite dessa conexão da intuição, né? Da emoção, do sentimento, que é algo muito forte, né? Oi. Ah, tá, é que eu não sei dizer, eu acho que é tu que trava se sou eu, não, mas tá. Não, eu também. Eu tô aqui já dando um faniquito. Depois os faniquitos são a falha nossa da live. E aí, assim, para concluir, Veri, eu acho que o meu livro ele tem um convite de conexão com essa emoção, com essa intuição, de se permitir seguir, ainda que você não tenha muita clareza, né? Então, se permitir olhar para a sua história, aprender o que você precisa aprender, do lugar que você está agora e ir, né, nessa coerência e nessa incoerência, que é o que eu gosto de trazer, porque às vezes a gente acha que a gente tem que ter uma certeza, e nem sempre a gente tem, né? E aí o teu livro
Mas isso também, existe um caminho para isso, né? Exato, Existe um exato, processo para isso, exato. existe um passo a passo, né? Tudo que a gente tem aí disponível de teoria, de metodologia, de desenvolvimento humano, traz para a gente um passo a passo. E quando a gente usa esse passo a passo, a jornada fica mais simples, ainda que complexa. É verdade. É Né? bem Então, isso acho que mesmo. tá aí, acho que aí, Ah, né, ainda não li teu livro, mas pelo que a gente já trocou, pelo que a gente já sim, sim. conversou, ele esbarra aí É, e uma coisa não anula a outra. Não é isso e não, aquilo, claro que não. né? Não Exatamente, é um não é, na verdade, complemento, assim, eu acredito. eu falei errado aqui, não é isso ou aquilo, é isso e aquilo. Pode ser as duas coisas, né? Sim, Dependendo do sim. momento que você tá. E quando você tem esse passo a passo, por isso, mulherada que tá passando por aqui, assim, eu recomendo muito o livro da Vera, ainda que eu não tenha lido, porque um passo a passo, né? Um processo, ele ajuda esse caminho a ficar mais É, leve, né? Essa jornada ficar mais fluida. Isso é gostoso, né? eu acho que essa capacidade, né, dessa conexão dos nossos livros e da talvez, né, diferença, porque realmente, mesmo sendo diferente, há uma completude no sentido que, tipo, uma coisa é bem mais Isso. do sentir, de sentir e ir, né, como tu colocaste, e o Uhum. livro, na verdade, o meu livro, ele tem um pouco isso, assim, desse passo a passo, mas é legal também que ele tem muita profundidade e tem muita coisa minha também, né? Que nem eu falei aquele dia, até falei na Ah, nossa live que ele era um pouco técnico no sentido que ele traz um passo a passo. Mas ao mesmo tempo tem tudo de mim ali, porque esse passo a passo serviu para me transformar na pessoa que eu estou me transformando, porque, né, eu acho que a gente nunca está pronto. Eu tenho esse viés não. na minha vida, é um processo, é uma jornada, que nem a gente falou no início. Hoje eu estou, né, mais motivada a agir, o outro dia já não estou tanto, né? Mas eu gosto sempre de dizer que eu até coloquei sobre algo, né, no livro, e esses dias escrevi um texto sobre isso, que tem dias que a gente se paralisa mesmo, né? Às vezes vem medo, vem insegurança. Poxa, será que eu estou no caminho certo? Parece que a gente está caminhando em passinho de formiga e parece que o negócio não anda. Mas aí a gente tá assim, te permite. Eu acho que assim, ó, eu acho que é legal do convite, né, desses livros, assim, é essa capacidade que eles trazem de reflexão. E é isso que a gente Isso. tenta promover. Porque eu, muito tempo, fui uma pessoa que não refletia, que não tinha autoconsciência, que deixava a vida me levar, como a gente diz. E quando a gente deixa a vida nos levar, a gente deixa a vida nos levar mesmo, e ela vai nos levar. E aí eu não É. consigo escrever a minha história. Eu tenho tanta Não. vontade de ser protagonista, ou de estar dirigindo, ou de hoje ser coadjuvante, mas de estar escrevendo a minha história, né? De ser aquela pessoa que vai estar escrevendo. Só que quando isso acontece, eu não tenho essa clareza. E é isso que a gente quer Uhum. promover. Eu acho que quando a gente inspira alguém, quando a gente motiva alguém, é esperar e pensar, poxa, para mim foi tão bom, como funcionou, eu quero isso para os outros, sabe? Porque a gente está aqui, o livro, ele é um sonho que foi realizado com muito amor, né? Tanto teu, que Sim. com certeza é lindo, assim como o meu. E esse sonho, ele vai fazer com que outras pessoas sonhem, que outras pessoas se enxerguem Sim. naquilo que a Cláudia escreveu, naquela capacidade de sentir, de ir, né? E assim como naquilo que eu escrevi. Então, assim, mulherada, isso é muito importante, essa capacidade de autorreflexão, de entender quem a gente é e por que hoje eu estou assim. Por que hoje eu acordei talvez um pouco, né? Faça essa reflexão. Por que hoje eu não estou bem? Exato. Se permita, não é nada, a gente não é máquina, sabe? Às vezes a gente trabalha um pouco com essa questão de motivar, de inspirar, não quer dizer que a gente não tenha dia ruim, não quer dizer que a gente não, a É. gente tem também e tá tudo bem. Só que a gente se permite passar por isso refletindo e não permanecer ali. Eu acho que esse é a chave, né? De tipo assim, hoje eu tô, mas por quê? Então eu vou me permitir, vou entender meus sentimentos, minhas emoções, porque eu estou me comportando dessa forma. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar então, né? Eu ia falar do texto que às vezes a gente tá, poxa, eu tô com medo, né, de fazer tal coisa, eu tô insegura, eu não tô legal. Mas é aquela história, eu passei muito tempo com esse pensamento. Ah, e aí, e o julgamento, e aquilo, e aquele outro, e não escrevi a história que eu queria para minha vida. Só que um dia eu entendi que eu sempre ficava Exato. esperando o medo vai embora. O medo não vai embora, gente. É tu entender o teu medo, Não. né? E tu vai botar ele no bolso e tu vai dizer, eu vou contigo, querido, vamos lá. Eu sei, eu sou mais Vamos forte do que junto. tu.
vamos junto, né? Porque às vezes, nossa, é uma ousadia, né? Tu escrever um livro, tu trabalhar com mulheres, tu tentar inspirar e ao mesmo tempo tu pensar, pô, eu também tenho os meus dias que não estão bons, tenho meus dias de medo como todo mundo tem, né? Não Sim, só os medos que são naturais, mas também aqueles medos que paralisam, que nos sabotam. Então, a gente sim, entendendo, e eu sim. sempre achava, um dia o medo vai passar, e eu vou estudar mais, e eu vou fazer mais, mas um dia eu parei, não, gente, não é assim que funciona. O medo está Não. aqui, então eu compreendi através da escrita, e isso é muito legal, foi a escrita que me trouxe essa clareza, de eu escrever sobre medo, das minhas limitações de medo, e ela me trouxe essa clareza, né? Foi realmente uma escrita terapêutica ali de autodescoberta. E Sim. aí eu entendi esse E, funcionamento. Então, isso é sensacional, gente. Tu poder escrever a tua história, não, é. seja a história que tu deseja para ti. E, assim, é tanta coisa por trás disso, né, o Veri? E uma outra coisa, assim, que eu quero compartilhar, que é, literalmente, a gente fica com esse sentimento de que não estou pronta, né? Então, o livro, né? Quando a Thelma me perguntou lá no lançamento, né? O que foi fácil do seu processo de escrita do seu livro? Eu falei, olha, o que foi fácil foi eu começar, né? Porque eu não tinha a pretensão de publicar mesmo, então começar meu livro, ele foi muito fácil. Mas na hora, né, que eu comecei, as pessoas começaram a me incentivar, eu comecei a me apropriar dessa habilidade da escrita e tudo mais. Assim, no dia que eu recebi o e-mail da Thelma, né, vou publicar o seu livro, eu chorei. Assim, eu chorei porque assim, meu Deus do céu, uma pessoa que é uma editora, né? Aí eu olhei, né? Conhecia já o currículo da Thelma, falei, mas gente, essa mulher ela é crítica literária, tipo, meu Deus, o que que. Gente, como assim? Meu livro tá bom mesmo, né? Então, assim, ainda, né, depois de todo esse processo de saber e de falar, não, eu preciso me permitir ser ousada, cara, alguém vai olhar meu livro. E hoje, quando eu ainda me conecto, né, com você, com a Silvia, com tantas outras escritoras que eu estou tendo a oportunidade de conhecer, eu falo assim, Claudiane, quem é você na fila do pão, mulher? Porque assim, esse sentimento ainda me visita. Mas a Então, mim assim, ele tá. também. Né? Então, assim, meu Deus, gente, essa mulher maravilhosa que tá aqui comigo, ela é doutoranda, gente. Gente, ela é um arraso, ela é poderosa. Sim, é poderosíssima, meu Ai, Deus do até aparece, céu. mulher. Mas eu Então, acho assim, assim, ó. Eu pode terminar, desculpa. imagina, e então esse medinho que você está falando, ele está com a gente o tempo todo, né? E se eu dou voz para ele, né? Que eu acho que você trouxe uma coisa interessante aí na tua fala, que às vezes esse boicote é nosso mesmo, né? Sim. Ele é meu, não é o outro, não é o outro que está Não. me falando, é uma vozinha que fica aqui dentro. Se eu dou vazão para isso, o meu livro estava na gaveta, né? Só que eu já sabia, né? Vai com esse medo mesmo. Você tá levando, não, mas continua, porque o propósito, né? O sentido de fazer o. Travou. De novo, é isso? Não, agora deu. Mas foi rapidinho. Então, assim, acho que esse a gente realmente tem que ir com medo mesmo, né? E conversar com ele. Esse medo é real, esse medo é imaginário, né? Porque o medo ele nos protege de muita coisa. E Sim, aí sim, ele você é vai indo, né? Você vai indo com os erros e acertos com o que você tem de bom e não tão bom, e segue lá, porque a vida tá aí, né? Bora pra vida, não é assim? bora pra vida, tem que ser. E é bem legal isso, porque quando a gente, por isso que eu digo assim, ó, eu acho que a capacidade de refletir é muito importante, né? Eu acho que isso, assim, eu digo porque foi muito, muito transformador na minha vida. Não essa reflexão diária, mas aquela reflexão profunda, sabe? De tu entender isso que tu falou é assim, ó, os nossos fantasmas são nossos, não são os outros que colocam em nós. Então, como é que eu vou escrever a minha história se eu não tiver, como eu falei, né, com papel na mão e digo, não, eu vou escrever a minha história,
né? Os nossos livros, o teu livro é a tua história, a história da Clau, seja ficcional, não seja ficcional. O meu também tem a minha história ali, tem todo o meu legado, tem toda a minha, né? Os nossos sentires, os nossos ouvir, o nosso, tudo aquilo que é nosso. Então, imagina a gente estar nesse processo. Ele é desafiador, mas ele é transformador e libertador e doloroso. Vamos ser de verdade, não é, né? Que nem eu digo, o livro, né, O Poder da Automotivação para Mulheres, o foco é, tu vai ter as atitudes ali, mas tu vai ter que agir, gente. Não tem nenhum tipo de comportamento que eu vou dizer, não, tu vai sentar e as coisas vão acontecer. Não existe. Então, o livro não tem essa ideia de, tipo, não, gente, é agir. Claro que tem algumas coisas que vai te ajudar a potencializar aquilo que já está dentro de cada uma de nós, né? Então, esse medo natural existe, mas tem o medo paralisador, que daí a gente pode ter desencadeado por aceitação, por medo de, né, por algumas coisas da infância, por coisas do passado, por vários fatores, né, que nos limitaram. Mas a gente tem que entender o nosso medo e seguir para escrever, para a gente ser, né? E para escrever nossa história. Todas nós temos esse direito e todas nós temos essa. Eu acho assim, ó, que esse dever também com a gente mesmo. Porque a gente não pode passar pela vida assim. Né? Simplesmente estou passando pela vida. Não pode, gente. Tem que ter um propósito, seja qual for. O meu propósito é, sei lá, tá na minha casa, mas cuidando da minha família é legal. Meu propósito tipo, é que nem a gente dar cara a tapa na internet, fazer coisa. Mas esse é o nosso propósito. Porque a gente se sente feliz. Propósito é isso, é aquilo que é o teu propósito de vida. Seja qual for ele, gente, tem que fazer. E é tão... É forte isso, mas eu acho que assim, o meu convite também, sabe, Veri, indo na linha do que você está trazendo de propósito não precisa ser uma coisa muito grandiosa, não, né? Então, assim, claro que não. A grandiosidade do propósito, ela tá no sentido que aquilo tem para você. Exato. Né? Então, assim, se o que te motiva, né, o que te faz, né, sair da cama é cuidar da sua família, é cuidar dos seus filhos, eu tenho certeza que você vai fazer isso de uma forma tão forte, tão plena, né? Tão plena que isso vai fazer bem para você que está servindo, né, servindo para tua família, quanto para quem está recebendo, porque a intenção positiva ela é tão verdadeira, né, que isso faz bem, isso traz leveza. Então, o propósito não precisa ser salvar o mundo. Não, claro, né? Que não precisa ser isso. Ele tá na grandiosidade do significado que tem para você. Exato. Então, eu acho que simplificar o propósito também dá um pouco de tranquilidade para você olhar para o lugar que você está. E se em algum momento você não se sentir satisfeita com isso, você se coloca em ação para buscar, refletir, pensar no que faz sentido, né? A Ângela maravilhosa tá chegando, pedindo, tá chegando atrasada, mas tá chegando, bom que você chegou. Tá bem, a hora certa, Angela. A hora certa é a hora que chega e tá tudo bem, né? Então, eu acho que essa conversa, sabe, Veri, para desmistificar um pouco esse propósito, eu acredito que é importante, porque a gente vem, sim, né, de um momento que a gente tem falado muito sobre propósito, que a gente tem que dar sentido para a nossa vida, e eu acredito que o convite é esse mesmo, mas o propósito, ele é o que faz sentido para você nesse aqui e nesse agora. Exato. Amanhã não pode mudar. Nossa, amanhã você pode mudar. Propósito não é um negócio que você escreve na parede e fica seguindo aquilo assim, não. Né? Porque ele se a gente muda o propósito, ele é flexível. Porque se nós mudamos, o propósito vai mudar também. Tá tudo bem, né? Então, acho que isso também é bacana. Eu gosto bastante de falar sobre isso. Porque, e eu acho que traz muita clareza. Traz muita clareza, porque eu já vi, né, Veri, assim, no tempo que eu já trabalho com desenvolvimento humano, nesse tempo que eu estou trabalhando mais focada para mulheres, muita gente frustrada, achando que tem que ser um negócio, mas eu não sei qual é o meu propósito. Ontem eu achava que era isso, hoje eu já acho que era aquilo, eu acho que eu sou louca. Não, tá tudo certo, gente. Propósito,
ele está na grandiosidade do que, né, da sua intenção, e ele vai mudar porque que a gente muda, né? E a Ângela tá dizendo que é fã da Very, gente, eu também sou. Ai, gente, que rapaz, que eu vou ficar vermelha assim. A Ângela Ah, Migona, né, já fez processo lá, consultoria, bah, ela é assim, do coração, assim, meu Deus, uma que amiga. A gente se fala, delícia, né? De antes que disso até a gente delícia, já se que conhecia. delícia. Mas assim, E aí, isso é legal, né, Cláudio? Só porque eu até trago no livro também a questão que eu sempre. Cada um de nós tem um sonho, né? E cada um de nós tem um uhum, objetivo, e esse sonho cabe dentro desse propósito, e tá tudo bem. Mas às vezes a uhum, gente, porque nem diz assim, né? De repente pode ser. Eu vou dar o meu exemplo, né? Eu sempre quis casar, ter filhos. Era esse meu primeiro sonho desde criança que eu me lembro, assim. Casei com 18 anos, né? Tenho 3 filhos. Com 30 anos eu pensei, poxa vida, será que eu não posso fazer alguma coisa profissionalmente? Até os meus 30 anos, o meu propósito foi realmente me dedicar ao meu marido e meus filhos, e eu estava feliz com aquilo, entende? Tava tudo bem. Mas em algum momento eu digo, olha, eu quero um pouco mais do que isso, as crianças já estão maiores, eu acho que agora eu posso. Então, eu sou uma pessoa que posso, assim, dizer que a gente muda de propósito e que tá tudo bem, e que aquilo que tu faz durante um tempo é aquele momento, às vezes tu precisa estar naquele momento, né? Que nem a gente está uhum, escrevendo o livro, a gente está naquele propósito. Talvez a nossa família não vai deixar de lado, mas a gente se conecta mais naquele momento com aquele propósito. E a gente vai exatamente. se, né? Vai, digamos assim, lidando com isso. E não precisa salvar o mundo mesmo. E é só aquilo. Não, Quais são os teus valores? Qual é o teu objetivo de vida? Às vezes o objetivo da pessoa é, sei lá, quero estudar, quero talvez ter uma relação melhor com as pessoas, tem qualquer coisa, gente. Mas isso é uma forma que tu vai parar e vai pensar. Eu quero escrever minha sim, história a partir disso, seja qual for o propósito que eu tiver. Porque esse é o exatamente, objetivo, né? exatamente. E assim, o bacana, né, velho, porque aqui já tô passando um filme aqui na minha cabeça, né? Porque eu, eu concordo contigo, né? E é bacana porque à medida que a gente reconhece e aceita o propósito de acordo com a fase que a gente está. Por isso que essa temática Mulher de Fases, ela É me linda. agrada tanto, ela me agrada É tanto, verdade. porque propósito para mim também está relacionado com a fase. E quando a É gente se verdade. conecta com a fase que a gente está, da forma que você se conectou com esse seu propósito, meu propósito era casar, ter filhos, você se realizou dentro desse Hum, propósito, porque você estava conectada com ele naquela fase, né? Se exato. dedicando ao teu casamento, se dedicando aos seus filhos, que, né? Na primeira infância ali a gente sabe que eles demandam mais da gente. E na hora que você ficou realizada com aquilo, você abre espaço para mais. Então, assim, é isso que eu gosto. Por isso que eu falo assim, gente, se conecte com a sua fase de agora. Não é que você não tem que visualizar o seu futuro, porque eu acho que esse convite Sim, de visualização, ele é sim, muito é importante. importante. Mas é assim, a maior parte do seu tempo é bacana que você fique nesse aqui e nesse agora, né? Sim, Porque aí na hora que você se realiza, você abre espaço para mais. E aí na hora que você vai abrindo espaço tem para mais, abundância. você vai crescendo, o outro, quem está em torno de você vai crescendo Isso, é também, verdade. e isso é muito gostoso. Né? Então, assim, eu não tenho essa pretensão de mudar o mundo, embora eu já tenha sonhado que um dia eu ia mudar o mundo, mas eu já entendi que é muito para mim, sabe? Mas se eu puder transformar o mundo de quem se conecta comigo, cara, vai ter valido muito para mim. Ah, eu também tenho o Vai ter mesmo valido. pensamento. Ai, mas vai ter valido demais, gente. Se a Sim, sim. abençoada que lê o meu livro, se aquela Sim! leitura der para ela um tempo de paz, um tempo de conexão, sabe? Um tempo do que ela se permitir fazer com aquilo, nossa, velho. O meu escrever e publicar o meu livro já vai ter sido além do que eu mesma. Gente, ai, voltou. Tá. É, me perdi aqui no que eu estava falando. Fui brincar, quando eu brinco, normalmente eu me perco.
Não, é que a questão Mas de ter valido a pena com as pessoas que tu você vai. conecta, tu poder, né? Eu concordo plenamente, também penso isso. Às vezes tu E para e pensa, tu não vai salvar o mundo, mas tu pode salvar o mundo de algumas pessoas, ou inspirar, ou motivar elas a se salvarem. Porque, na verdade, a gente motiva e inspira elas a se salvarem, né? Porque a salvação, exatamente. né? Ou essa transformação, talvez, a gente encontra dentro da gente, através da reflexão que a gente faz. Poxa, olha o que as gurias planeta te conecta contigo mesma, sabe? Ou tinha travado, me percebi. Ai, tinha. Ai, mas tudo bem. Vai ficar aí a sua fala, só eu que não estava te ouvindo. Ah, Não sei não, como eu é que vai tava ficar. era falando mesmo nessa mesma linha, assim, de questão da gente se conectar com a gente mesma para escrever a nossa história, porque Sim, a gente precisa desse tempo, né? A gente precisa disso. Se esse é o, né? Como a gente estava falando, né? Qual é a fase que você está? Qual é o desejo? Qual é a necessidade, né? Da tua fase? O que que isso te traz? Qual é a perspectiva que tu tem de referente a isso? Por isso que é importante essa capacidade de escrever, né? Como a Cláudia falou ali, ela pegou e começou a escrever diários e quanta coisa foi. A escrita, gente, ela liberta, ela é terapêutica. Nossa, ela tem vários fatores que né, tu te foca naquilo ali, a tua mente está naquele momento. Então, é muito exato, importante a gente entender isso assim. E se exato. puder usar para uma forma de conexão consigo mesma, nossa. Não, mas sensacional. E tem uma coisa, né, que eu não me lembro agora exatamente o autor, isso que eu vou falar não é meu, tá? Mas estou me inspirando aí em alguém, que é o seguinte: a gente precisa se permitir se reconhecer bom, se reconhecer que eu sou capaz. Porque quando você faz isso, você também dá permissão para o outro. Né? Então não é a gente às vezes excesso de humildade, né? Ou uma distorção Falsa. do significado de humildade nos coloca num lugar medíocre, né? De pequenez, e nós somos expansivos, nós somos um ser em potencial. E se conectar com esse potencial, né, faz com que a gente contribua mais, e esse sentido de contribuição tem me visitado muito, sabe, Veri? Desde o ano passado, quando eu aterrisei no Brasil e aí logo veio a pandemia, como é que eu contribuo? Porque a gente está com tanto É problema que verdade. está, aqueles problemas que estão embaixo do tapete, eles estão vindo à tona. E eu comecei a falar, mas como é que eu contribuo? O que, que tem aqui com a Clau que eu posso contribuir para resolver esse problema, para ajudar? Porque assim, agora a gente está numa situação que se a gente não se colocar em ação de forma coletiva, esse caos que a gente está vivendo, ele vai durar Sim. ainda muito mais. É verdade. Eu acho que a gente precisa mesmo, né? Hoje até, porque às vezes a gente fica, de verdade, assim, ó, às vezes a gente, né, tem as redes sociais, a gente desenvolve o nosso trabalho por meio delas, ainda mais agora na pandemia, quem não, né? Ainda Sim, mais quem sim, precisa. Mas às vezes a gente fica também meio angustiado e frustrado de tanta coisa que acontece, né? E até hoje eu coloquei, se tu tá sentindo alguma coisa, me chama, eu posso conversar eu contigo. vi, Então, eu assim, vi. às vezes, assim, não é, gente, não tem que ter vergonha, sabe? Às vezes tem uma certa capacidade de achar que os outros não têm problema, ou que isso, ou que aquilo, ou que é feio compartilhar. Não é, gente, muito pelo contrário. Eu acho que o fazer junto, o estar junto, o pensar junto, ele gera uma conexão muito maior que nos dá clareza, né? Então, hoje eu coloquei de tá, o que, que eu posso fazer nesse momento? Como tu falou, eu tenho isso também. O que, que eu posso fazer? Né? Eu posso fazer uma oração pela pessoa, eu posso conversar com ela, eu posso ouvir ela, é o que eu posso fazer nesse momento. Então, Exatamente, por que não fazer isso? Né? Cada um contribui do jeito que exatamente, pode. Então a gente pode contribuir, exatamente. né? Estando aqui fazendo essa live, é uma contribuição. Vamos, né? Não vamos ser humildes Sim, e dizer que não, porque a gente está tentando, de alguma forma, mostrar para cada uma das mulheres que estão aqui conosco que, como nós, elas também podem escrever a história delas. A gente sabe que o exatamente. momento é difícil, mas
Quem sabe não é o momento de tu, né? Já que tá em casa, às vezes fica pensando a cabeça, né? Vendo TV, tanta coisa que influencia de uma forma negativa. Senta, pega um caderno, um lápis, não tem PC, Sim, no celular, te conecta, sim, ou começa a refletir, anota o que vem à tua mente. Isso é sensacional, gente. exatamente. E assim, tem algo, né? Assim, tô vendo que tá chegando, a Joy tava por aqui, a Camila tá chegando, o Elton tá chegando, tô vendo que tá chegando algumas Ah, pessoas Elton! agora. Aí, sejam bem-vindos aí nessa conversa, né, entre eu e a Veri. E uma das coisas que eu tô com muita vontade de compartilhar é uma reflexão que tem me visitado, assim, principalmente nos últimos dias, e que sempre me mobilizou, né? Então tem a ver com a trajetória, né, que eu fiz até aqui. Mas assim, existe um problema, né? A gente sempre vai ter um problema. Se o problema ele é seu, ele está numa esfera individual, né? O problema às vezes é uma doença, às vezes é uma falta de clareza. Você está com uma situação, resolva, busque ajuda. Então, Sim. se o problema é um problema seu com você, busque ajuda, seja como for, né? A Veri hoje está aí, se colocou à disposição, né, para poder ajudar quem esteja precisando. Então, assim, a Veri está abrindo esse canal. Poxa, eu estou fazendo um evento Sim, gratuito. Não paga, maravilhoso! gente, é gratuito, não Eu tô precisa fazendo com a ter, Clau. Ai, é assim, não. maravilhoso, gente. Então, assim, não precisa, ai, porque eu tô sem dinheiro, porque eu tô desempregada, porque eu tô isso, porque eu tô aquilo. Gente, é gratuito. Então, assim, se seu problema é econômico, é recurso Sim, financeiro, e você está precisando de ajuda para autoconhecimento, para autodesenvolvimento, né, a Vera está se disponibilizando lá. Eu estou fazendo um evento gratuito para mulheres, e que, assim, o conteúdo está com o melhor de mim. maravilhoso. É um presente. Então, assim, não estou economizando informação, conteúdo para a mulherada. Então, assim, existem possibilidades. E tem a Clau, tem a Vera, tem outras mulheres, tem Sim, muita coisa gratuita aí. Então, se o seu problema é recurso financeiro, tem muita coisa gratuita rolando. Mas você precisa ter clareza do que você precisa, porque senão você vai estar consumindo muita coisa, ficando com muita informação na cabeça e ficando confusa para saber o que vai fazer. Então, se atente a isso, né? é verdade. Se o seu problema é porque você está vendo o problema do outro e isso está te angustiando, se coloque em ação para contribuir com o outro, que é a hora que eu me disponho a fazer um evento gratuito, a hora que a Veri se disponibiliza a ter o tempo dela para alguém, é porque o nosso problema é que a gente está vendo o problema do outro e a gente está aqui angustiada. Por quê? Porque a gente sabe e se conhece o suficiente para saber o talento e a competência que a gente tem. E o talento e a competência que a gente tem resolve aquele problema. Exato. E aí é a hora que eu me coloco à disposição num evento gratuito, numa live, num serviço, né? Porque a gente também tem serviço que tem conteúdo, tem curso que é pago, e aí é outra profundidade, é outro passo, tudo, são passos que você vai dando. Então, assim, eu tenho muito, nos últimos 3 dias, isso tá assim, sabe, velho? Assim, Eu tipo, também. nossa, eu preciso organizar isso para falar, porque assim, cara, se a gente não aumentar o nosso nível de contribuição para o mundo, Eu gente, concordo. a pandemia vai, o Covid vai matar, o estresse vai matar, a depressão vai matar, tantos outros problemas. Então, assim, se o seu problema é porque o problema do outro está te incomodando, se coloque a serviço, se coloque a servir. É verdade, concordo plenamente. Para de ficar em cima do muro, se coloque em ação. Então, se o seu problema é o seu, vai resolver, vai pedir ajuda. Se o seu problema é que o problema do outro está te incomodando, você tem alguma coisa aí para colocar para servir. Sirva, tem gente precisando. É verdade, que nem eu Assim, falei, né? Pode ser uma conversa, pode ser um ouvir, pode ser simplesmente chorar no, né? A gente não pode nem quando se conectar pessoalmente, mas assim, de alguma forma, gente, porque eu acredito assim de verdade que tudo isso que está acontecendo tem um propósito maior de pra fazer uma diferencial na humanidade. Eu tenho isso comigo, isso é o que eu penso e é respeito seu. quem cada um pensa, né? Então, assim, eu acho que a gente pode olhar para o outro realmente e entender que a gente faz parte de um todo e que por que não contribuir de alguma forma, Não, né? assim, é vital.
Velho, Tá. é vital. Não, sabe aquela hora assim, é tudo ou nada? Sim, Chega, sim. sabe? Chega. Assim, o caos, ele traz aprendizados e ele Uhum. nos ajuda, né, a avançar se a gente resolve fazer Fazer. algo com ele, É verdade. né? Então, quem está se sentindo perdido, se coloque da forma que for possível em ação para se achar. Procure ajuda, reconheça, né? Leia, assista lives, enfim, vai falar com a Veri, vem para a jornada, evento gratuito para mulheres. E aí eu quero, até acho que procurei uma frase aqui para ler, Veri, porque eu acho que dá uma conectada com o que a gente está falando aqui. Não Sim, são as crises que mudam o mundo, mas sim o modo como respondemos a elas. sim, é verdade. Não Eu é vi uma essa frase frase, né? minha, é do Sigmund Bauman, não sei se estou Uhum. pronunciando certo o Sigmund nome Bauman, dele. é do Bauman. É, Ele é filósofo, sim, escritor. sim. Uhum. Então, assim, como é que você vai responder a essa crise que a gente está vivendo agora? Você vai criar? Você vai servir? Como é que você resolve? Então, esse convite precisa ser falado, porque assim, eu fico muito inquieta, Eu sabe, também. Veri, porque a gente, né, eu tenho filhos adolescentes, né, eu tenho uma sobrinha que vai nascer mês que vem, e eu fico Uhum. assim, cara, que mundo que vai ficar? É verdade. Sabe, que mundo! E isso me deixa assim agoniada. E aí, por me deixar agoniada, eu falo: não, eu não vou ficar só angustiada aqui nos meus Sim, pensamentos, eu vou me colocar em ação. Eu vou sim, é fazer isso. alguma coisa, E eu eu acho que vou é isso que contribuir. precisamos. Porque, na verdade, às vezes a gente fala muito e não age, né? Em todos os aspectos. E aí Exato. já pensa, né? E assim, ó, eu acho que você tá num momento, tipo, vamos parar e refletir, né? No momento de caos, né? Caótico, o que que vai levar, o que que vai ser melhor? A gente, né? Se desesperar ou a gente tentar organizar os pensamentos e ver de que forma a gente vai poder lidar com isso? A energia que tu vai dispensar é a mesma. Então, por que não tentar organizar os pensamentos, botar os pós e os contras e ver como eu vou agir diante disso? É isso que precisa, gente. Porque aí entra a Exatamente. questão da organização, da inteligência emocional que a gente precisa ter. A gente precisa ter o equilíbrio entre razão e emoção. Senão a gente fica muito, né? Se a TV está te fazendo mal, dá um tempo de ver menos. Te conecta com Exatamente. umas coisas que vão te trazer mais, né? Mais esperança, né? Então, que vai te trazer Sim, mais vida, mais fortalecimento, isso é importante. E isso, de exatamente. alguma forma, a gente está escrevendo a história da nossa vida. Quando eu cheguei aqui na Itália Isso. no passado, foi aqui que deu o caos total, né? Todo mundo apavorado com a gente aqui, minha família. Eu vim, como eu falei, né, para voltar em 40 dias e eu tô aqui há um ano. Porque realmente eu acho que não tem necessidade de eu fazer uma viagem agora e a gente está se organizando, minhas aulas estão daqui, eu tô conseguindo, né? Já consegui fazer projeto, já até fiz Uhum. um. Já consegui. Você até Foi o lançou um livro, livro, né? né? Pô, foi. Então, assim, é essa questão de fazer do, né? Foi bem o que a frase fala, né? Fazer desse caos algo diferente, não deixar ele tomar conta. Porque É, a gente precisa ter isso como uma sanidade mental também, né? Porque senão daqui sim, a pouco. Então, quando eu é. cheguei aqui, foi tudo muito instantâneo, muito, né? E a gente junto, assim, com muita, né? Conseguiu atravessar em outro país, né? Bem dizer, sem família, mas, né? Nossa, eu Claro, nós imagino. então, e até hoje ainda tá, né? Não tanto como aí no momento, mas a gente está em lockdown de novo, os casos, os infectados sobem, baixam, eles abrem, fecham, e é o mundo Sim, inteiro, gente. E a gente está aqui, sim. eu acho que para realmente, né, fazer bem isso que a Cláudia falou, se colocar em ação de alguma forma. Uhum. E que essa ação seja pedir ajuda, né? Então eu gosto de Sim. reforçar isso, porque até a palavra ação, ela nos leva àquela produtividade, aquela coisa, Não. né? Não, que você tem que fazer, porque a gente Não. vive num mundo que pede muito isso. Às vezes a ação é pedir É ajuda, às vezes verdade. a ação é parar de trabalhar e descansar. É Se é, verdade. às vezes a ação é tomar um café, É às vezes a verdade. ação é ir dormir. Ó, vou Então, dar um spoiler do livro. Uma das atitudes motivadoras é essa: tenha momentos de descanso, digamos assim. É importante para te automotivar, momentos de agradáveis, de hobby, de lazer. Isso te traz o quê?
você ter essa capacidade de refletir, porque senão a gente fica no piloto automático também, ou senão sempre se cobrando, né? Não, eu não fiz hoje, eu não fiz aquilo hoje. E isso também faz Exatamente. mal. E assim, tem uma coisa, velho, que me tocou aqui para compartilhar. O ano passado, né, no início do ano, foi quando eu cheguei, aí eu fiquei um tempo aí na Irlanda, na Europa, e fiquei assim, me sensibilizou muito o que estava acontecendo na Itália, porque eu tinha feito uma viagem maravilhosa na Itália, adorei a Itália. Ah, é linda. Né, É linda. vendo tudo que estava acontecendo, eu falei, gente, aquele povo alegre, aquele povo receptivo. Nossa, assim, super me sensibilizou. E aí cheguei aqui no Brasil, né, para retomar, né, a vida, trabalho, família, aquela coisa tal. E tomei a decisão de morar próxima dos meus pais, né, por dois motivos. Um motivo porque eu ia pagar um aluguel mais barato, porque onde eu morava anteriormente o aluguel era mais caro e eu estava me reorganizando, enfim, tinha uma reserva financeira, mas precisava, né, ter o pezinho no chão. Sim. Por esse motivo e também para estar perto dos meus pais, porque eu saí de casa muito nova, os meus pais moraram por muitos anos em Minas Gerais, então a gente só se via, né, uma vez por ano. E eu falei, não, eu quero mais tempo com os meus pais. E aí, assim, na medida do possível, de pandemia e tudo mais, comecei a me organizar para cada uma vez por semana, a cada 15 dias, e tomar café da manhã com os meus pais. Uhum. Então, essa era a ação que eu me dispus a fazer. E essa ação, ela me acalentou demais, sabe? Assim, porque por vezes eu falava assim, nossa, ai, tá tudo, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei, tá tudo estranho, mas não. Eu me prontifiquei a ficar perto dos meus pais e vou tomar café da manhã com os meus pais. E essa, né, e a simplicidade dessa Simplicidade ação, da ação, é verdade. a simplicidade da ação foi um acalento e muitas vezes, sabe? Porque, gente, casinho de pai e mãe, né? Cafezinho da manhã de mãe é bom, né? E esse cuidado, né? Esse lugar. Então, às vezes é isso. O que que você está se dispondo a fazer agora? Faça e aceite esse momento e aprecie ele. E daqui a pouco você pergunta, tá, mas o que que eu vou fazer? Né? Então, me deu aqui né, de compartilhar, porque às vezes, principalmente agora, né, tantas pessoas assim, eu escuto com muita empatia, né, ai, porque a gente está muito em casa, e eu falo, nossa, eu tô curtindo tanto a minha casa, porque eu fiquei tanto tempo longe, porque, né, então eu acho que a gente tem que apreciar o nosso momento, ver qual que é, tá bom, agora escrevi isso daqui, agir dessa forma, né, o que que eu faço na próxima, né, qual que é a próxima ação, qual que é o próximo capítulo que eu quero escrever, qual que é a próxima frase, né? Então eu acho que essa simplicidade, olhar para coisas simples nesse momento, eu acredito que vai dar para a gente um aconchego daquilo que vai nos fortalecendo para que à medida que a gente atende aquela necessidade, eu vou querendo outras, né? Então eu acho que a gente, enfim, viajando aqui nas coisas da Clau, né? Eu acho que é por aí que a gente pode também escolher o que a gente escreve, né? Deixa eu ver o tempo que a gente tem aqui para não terminar a live correndo, né? Ah, porque verdade. daqui a pouco o Instagram começa a nos dizer que o tempo está acabando. Mas assim, eu acho que é esse convite, né? Do passo a passo. Eu só quero completar que agora eu escrevi uma crônica que saiu numa revista uma vez, que era essa tal razão, né? E falando da questão da ação, né? Que tu falaste. Que nem sempre a gente precisa agir, né? E eu me lembrei de uma frase do Ferreira Aguilar que diz, né? Eu gosto muito dessa frase, às vezes, você prefere ser feliz ou ter razão, sabe? Às vezes, gente, é tão simples, né? Que eu falo, eu tô pegando o gancho da simplicidade que a Cláudia falou, que é tomar café com o pai dela, com a mãe dela. E às vezes na vida as coisas estão tão simples e a gente acaba complicando. Seja nos relacionamentos, seja na forma de escrever a nossa história, seja na forma de se comportar, na forma de agir. Então, assim, essa frase, ela fez muito significado na minha vida, assim, né? Às vezes, o que é mais importante, às vezes, na vida? É tu ter razão ou tu ser feliz? Às vezes, a gente tem que deixar um pouquinho a razão de lado, parar de agir com aquela razão, com aquela fúria. Às vezes, é importante. Eu não estou dizendo que tu vai virar uma ameba, não é isso. Mas saber o momento certo. Porque, às vezes, é uma coisinha tão pequena que pode perder momentos de felicidade, momentos
de que vão ser significativos, que vai criar memórias afetivas para ti, para quem está contigo, Sim. sabe? Então, assim, Sim. eu acho que isso também é uma reflexão, né? Como a Cláudia gosta de dizer, um convite para a gente parar e pensar como a gente está escrevendo a nossa história, com momentos de felicidade ou com momentos de estar sempre, né? Com razão, de momentos sempre de angústia, de aperto. Às vezes a ação é simplesmente tu te permitir ser feliz. Às vezes a ação é Exato. simplesmente tu te permitir viver aquele momento, às vezes sem culpa, né? Viver aquela... Porque, gente, como a gente vê quantas vidas são perdidas durante esse período. Então vamos refletir sobre Sim. isso. Te permite estar com a tua Sim. família, te permite viver aquilo que tu quer, te permite viver o momento, curte, né? Namorado, marido, filho, seja quem for. Curte pai, curte mãe. Eu tô longe da minha mãe, né? Eu sou filha única, ela Ai, fica. Mas todo dia, imagina. né? Agora mesmo a gente, né? O Márcio, porque a gente tem, né? Ela não tem, ela não mexe com tecnologia, então é mais difícil. Mas aí agora tem um telefone, ligo para ela quase pelo menos um dia sim, um dia não. Hoje eu vi que vai sair a vacina na minha cidade, aí eu liguei para ela para avisar, Ai, que para a idade delícia. dela. Fiquei muito. Ai, tô assim, eu, pô, quando que eu não posso estar Ai, lá para isso é, fotografar? nossa, Ela isso é vai se uma vacinar notícia muito segunda-feira. boa. Muito, muito. Então, Ela, sua assim, mãe então já vai se vacinar segunda. segunda, ela vai, Ai, ela que tá na faixa da delícia. segunda-feira. Então, assim, Que são essas delícia. coisas, assim, que a gente tem que celebrar, né? A gente tem que aprender a celebrar as pequenas coisas, né? Eu gosto muito de falar de gratidão, mas a gratidão não é, às vezes, naquele, né? Uau, talvez, né? No máximo, começa no mínimo. Né? Na gratidão de tomar um Exato. café com o pai, na gratidão de poder estar perto deles, na gratidão de Exatamente. entender que o momento que ele estava ali tomando um café com um amigo, ou de estar aqui batendo esse papo tão maravilhoso, valeu muito Exato. a pena. Então, assim, é Sim, mudar a deu para ótica, me né, gente? É entender. trocar, tirar o óculos, ou Sim, limpar, ou botar um novo. Isso faz toda a sim, diferença. Pra gente exatamente. agir, É, né? Pra gente se motivar. exato, exato. É, eu sempre assim, né? Pra gente ir para os finalmente, para não terminar aqui a live correndo, Veri, o tempo é o que a gente tem de mais precioso nessa vida, né? É verdade. Então, assim, que a gente escolha, né, nesse aqui, nesse agora, o que a gente quer fazer agora, porque É verdade. é só esse tempo, né? E isso é bem filosófico, e eu tô achando ótimo poder falar isso, né, num contexto que é o que a gente tem, né? Assim, e tô achando ótimo não porque tá tudo bem para mim o que tá acontecendo, Sim, não, sim, sim. mas porque esse caos pode fazer com que essa frase, que é meio filosófica, se torne muito prática, É né? Se verdade. torne muito prática. E que a gente realmente possa, né, responder a essa crise com o nosso melhor, né? Com aquilo que a gente pode resolver o problema de alguém, com um colo, uma frase, uma ligação, né? Exato. Uma ligação, gente, uma ligação às vezes faz muita diferença para alguém. Então, se você está precisando de uma ligação, ligue, né? Não espere se ela não está chegando, ligue. Seja E se feliz, não você espera ter razão sempre, não por favor. espera, não espera, né? E aí a gente vai equalizando, vai equilibrando tudo isso e que a gente realmente possa, né, ter dias melhores, né? Enquanto esses dias melhores não vêm, a gente vai se dispondo aqui a transbordar aquilo que a gente tem de melhor. E eu falo a gente porque eu sei que você está nessa vibe também, está se dispondo, né? Escrever um livro assim como eu. E que, enfim, esse nosso bate-papo, né, o que a gente escreveu nessa 1 hora que a gente está conversando, assim como foi uma delícia para mim, que seja gostoso aí para quem participou com a gente ao vivo, para quem vai ver a gravação, que esse tempo que você dispôs para estar aqui tenha valido a pena para você, né? Eu acho que se não for esse o sentido dessa vida, gente, eu não sei o que é, né? Então, bora pra vida, né? Bora pra vida. Eu acho que vem isso assim, eu também, cara. Eu acho que esse Bora pra Vida mudou minha vida, né? E esse dia eu comecei no Facebook lá, eu comecei, cara, eu uso isso desde 2012. E agora ele se potencializou assim, e que eu nem sei muito como entrou, né? Até meu blog, o nome é Bora pra Vida. E assim, porque a gente tem que ir pra vida, não adianta, né? A gente tem que ir pra vida. Eu acho que a gente precisa desse ir, né? Talvez um dia um pouco, como a gente falou, né? Com algumas... não tão motivado, mas entendendo que aquele estado vai passar e que a gente precisa, assim, se permitir. Eu acho que essa é a palavra. Se permita ser feliz. Se permita escrever sua história do jeito que você quer. Se permita, né, pegar essa folha em branco que amanhã vai começar, talvez, e reflita sobre o que a gente falou.
sabe? Tem Exatamente. essa clareza, como você vai escrever amanhã a sua história, você pode fazer diferente. E essa questão do tempo, quando eu digo, a gente se conecta muito, né? Eu trago um pouco no livro isso e é meio forte o que eu trago, mas eu quero deixar aqui como reflexão para vocês também, né? Que cada dia a gente tem um dia menos, gente. É forte, mas a gente tem que pensar Mas é sobre real. isso. Então, né, é real e a gente não pode vir, né? A expressão meio tapar o sol com a peneira, é verdade, a gente tem que ter essa clareza, né? É real. Então, é um dia menos para realizar, é um dia menos para escrever tua história, é um dia menos para perdoar, é um dia menos para beijar, para abraçar, para tomar o café junto, seja para que for, tenha essa clareza. Exatamente. Não deixe, né, essa razão que às vezes grita tão forte ser mais importante do que a tua felicidade. Exatamente. E aí, para fechar, eu vou fazer duas coisinhas, né? Quem tá aqui ou quem tá vendo aí a gravação, né? Aquilo que bateu no coração, vontade de fazer, fechou aqui e vai fazer, entendeu? Não deixa Isso, pra depois. decisão, desejo, decisão. Sentiu, assisti a live da Cláudia e da Veri, me toquei, senti aqui que eu quero fazer tal coisa. Faça. Ai, tá? compartilha com a gente depois. E compartilha com a gente, exatamente, o que a gente quer saber. E aí, vou fechar agradecendo, Veri, muito obrigada, sou muito grata, assim, por essa amizade, sabe? Vou dizer que é esse o significado que eu já dou para essa nossa conexão, apesar de em tão pouco tempo, mas te considero uma amiga. Eu também. Te desejo assim muito sucesso, que você continue escrevendo essa história linda que você está se dispondo a escrever. E aí te deixo uma palavra também para você falar e depois vou dar o play aqui para a música do Se Joga, escreva sua história, porque ela tem tudo a ver com essa live. Vai, manda aí. Não, eu quero realmente expressar minha gratidão mais uma vez e dizer que nada nesse mundo é por acaso. Oi, Silvia! Que nada do mundo é por acaso e que eu acho que estava escrito de alguma forma esse nosso encontro e eu acho que essa nossa amizade vai render muito, assim, eu sou muito grata por ela. E pensar que através de pense sempre sobre isso, né? Às vezes uma pequena coisa pode te levar a tantas outras coisas. Se não fosse o livro, eu não teria me conectado com a Cláudia, não teria me conectado com vocês, com a Thelma. E uma coisa, gente, só para fechar que eu quero deixar, nem vai ser uma frase, mas decida. Decida sempre. Pensem. Se a gente não tivesse decidido mandar, né? No insight eu li, vou mandar o meu prospecto aqui para a editora para ver o que vai ser. Eu acho que a Cláudia também foi assim, né? Então, decida e olha quanta transformação. O poder da decisão ele é único. Decida ser feliz. Decida escrever sua história. Decida sempre. Gente, obrigada. Dei um cipote, vi que tinha alguns comentários. A internet aqui oscilando, às vezes os comentários demoram para aparecer. Gratidão para todo mundo que está aqui. E eu vou, Luz, linda, maravilhosa, quer ler meu livro? Eu também quero que você leia, lindona. Gente, gratidão. Vou dar o play aqui na música para fechar. Se cuidem e a gente se vê por aí. Beijão. Obrigado. Se cuidem. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Peraí. Mauro Henrique tá rindo da minha cara, né? Meu mozão tá rindo aqui de mim. Beijo, gente. Beijos. Obrigada.